Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que o Senhor colocou ao meu coração está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Eu quero ler do versículo 24 até o 27. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os cobradores de impostos, pedindo e perguntando se o mestre não pagava as suas dracmas, as 2 dracmas. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E Pedro respondeu, sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, Pedro. Pega a vara, lança o anzol no mar, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um starter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Cafarnaum era uma cidade de grandes negócios. Cafarnaum era uma cidade onde havia os cobradores de impostos ali. E quando Jesus ele sai daquele cenário que aquele homem traz aquele jovem lunático, e antes de Jesus chegar, pede aos seus discípulos para que fossem libertos, e os discípulos não puderam expulsar, mas Jesus depois expulsa, debaixo de uma autoridade de Deus, aquele demônio daquele menino. Jesus agora com seus discípulos, eles vão até Cafarnaum, e esse cenário somente Mateus relata nos evangelhos, e ele é muito revelador. Ele tem muitos princípios e ensinamentos do Senhor para mim e para você. E eu creio que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao teu coração. O Senhor entrou em Cafarnaum, Jesus entrou, e 2 cobradores, os cobradores vieram até Pedro e perguntaram, o seu mestre, ele não paga os tributos? O seu mestre, ele não paga os impostos para sustentar o templo? E Pedro, rápido, ele responde, mesmo sem saber o que poderia acontecer. E daquela forma ímpida de Pedro, ele responde, sim, é claro que ele paga. Pedro, não entendendo talvez a natureza do envolvimento de que estava trazendo para si e para Jesus, ele diz, sim, o mestre paga. Pedro talvez, mesmo sabendo que ele não tinha dinheiro para o imposto, e ele disse que pagaria. Ou seja, Pedro atrelou Jesus a uma circunstância. A uma circunstância não só na sua vida, mas também na vida de Jesus. E o que é lindo nessa passagem é que a Bíblia fala que quando Pedro entrou em casa, no versículo 25, Pedro ao entrar em casa, a Bíblia diz que Jesus se antecipou. Guarde bem isso no seu coração, Jesus antecipou. Isso fala de um dos atributos de Deus, a onisciência. Deus é onipresente, Deus é onipotente, mas Deus também ele é onisciente. A onisciência é um dos atributos de Deus. O que Jesus estava trazendo para Pedro, Pedro, eu estava com você em todos os momentos, até mesmo quando você respondeu. O que Jesus estava querendo mostrar para Pedro é o que o Senhor quer mostrar para mim e para você nessa manhã. O Senhor está dizendo, você acha mesmo que você está sozinho nessa situação? Você acha mesmo que você está sozinho nesse barco da vida? Que você está remando sozinho, sozinha? O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer, Deus está contigo, Deus está presente.
O Senhor está presente em nossa vida. E o Senhor está dizendo: você acha mesmo que ninguém viu o que você está vivendo, o que você está passando, o que você necessita? Você acha mesmo que o Senhor não ouve a resposta, porque você não viu a resposta, daquilo que você está passando e vivendo? Você acha mesmo que Deus não está te ouvindo? Antes mesmo de você ouvir esse devocional, meu irmão, minha irmã, entenda algo: Deus já sabia o que você precisava ouvir. Deus já sabia o que você precisava para a sua vida, de provisão e de sustento. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele sempre está à frente dos nossos pensamentos. Deus está sempre à frente dos nossos caminhos. Mas Deus, Ele tem uma resposta para tudo aquilo que nós precisamos. E nós precisamos entender as respostas de Deus em meio aos propósitos e processos. Deus está dizendo: toda resposta minha depende do propósito e do processo. Vai ter momentos que você vai ter um sim de Deus. Vai ter momentos que a resposta de Deus será: espere um pouco mais, ainda não chegou o tempo. Ou vai ter momentos que Deus vai fazer: não é para você isso. Existe um não, um sim ou um espere. Mas Deus sempre responde as nossas perguntas. Mas o poder da antecipação, isso me chama muita atenção. Quando Pedro entrou naquela casa, é como se Jesus dissesse: Pedro, qual foi o problema que você arrumou para mim e para você? Qual foi o problema que você nos arrumou? E Pedro, então ali, ele abre o coração para Jesus. E Jesus diz: o que te parece, Pedro? O que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos, o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Jesus pergunta isso, Pedro entendeu exatamente o que Jesus estava falando. Porque certa vez Jesus levou os discípulos e fez uma pergunta: que dizem os homens a meu respeito, a respeito de quem eu sou? Uns diziam: é um dos profetas, outros é Elias. E Jesus vira para os discípulos e diz: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro ergue o dedo, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Pedro sabia exatamente que Cristo era o Filho. Quando Jesus faz essa pergunta, Pedro tinha a convicção daquilo que Cristo estava falando. E Pedro responde para Jesus: dos estranhos. Então Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que ninguém se escandalize conosco, Pedro, volta ao mar, vai ao mar, lança o anzol, vai pescar, Pedro. Uau, isso aqui é tremendo. Pedro vai ao mar. Eu pergunto para você: o que era Pedro? O que Pedro fazia? Pedro era um pescador experimentado. Pedro era um pescador com experiências. Era um homem, um profissional da pesca, mas um homem acostumado a pescar com rede. E o Senhor está dizendo: Pedro, o que eu quero fazer na sua vida é uma dimensão, é uma mudança de uma mentalidade. Eu vou te levar a uma dimensão de mentalidade diferente da que você viveu até hoje. Eu quero te levar, Pedro, a um ambiente onde eu vou mudar a sua mentalidade a respeito de quem eu sou, a respeito daquilo que eu quero fazer na sua vida. Pedro, você não vai pescar com rede, você vai pescar com vara.
Pedro, eu vou te levar para um outro ambiente. E o ambiente que eu quero te levar, escute o que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. É um ambiente de dependência. É um ambiente da minha provisão. Mas nesse ambiente requer de você paciência. Paciência. O pescador com vara, ele tem que esperar o tempo certo de fisgar o peixe. O jogar a rede é totalmente diferente de você pegar um peixe com a vara, no anzol. Na rede você lança a rede, puxa a rede e ali vem peixe de todas as espécies, juntamente também vem muitas coisas que você não queria pegar. Mas quando você joga o anzol, você vai fisgar somente o peixe. Somente o peixe. O peixe exato que está preparado para aquele anzol. Jesus estava ensinando algo para Pedro. E o Senhor está ensinando algo para mim e para você nessa manhã. Eu quero te levar para uma dimensão diferente. Essa dimensão, esse ambiente que eu quero levar é uma dependência da minha provisão. Não será de qualquer maneira, será de acordo com a minha vontade. Porque Pedro, depois que você tiver paciência e você fizer a minha vontade, você vai alcançar a provisão que você precisa, a provisão que nós precisamos. A provisão, Pedro, está numa nova dimensão. A provisão está numa nova atitude, uma atitude de fé. A provisão, meu irmão, minha irmã, está numa nova atitude que você toma. A provisão, Deus está dizendo nessa manhã, está em um novo ambiente que Deus já preparou para você. Esse ambiente é nos pés dele, é no lugar secreto, é no lugar de uma busca incessante, uma dependência do Senhor. Nesse lugar, a palavra que Deus nos dá nessa manhã é: eu vou te sustentar. Eu vou trazer a provisão que você precisa, porque eu estou sempre do seu lado. Eu nunca te abandonarei, eu jamais te abandonarei, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Receba esta palavra no seu coração. A minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.